Recording in progress. Alô, muito boa noite a todas e a todos. Eu sou o professor Alexandre Maza e hoje nós vamos para a nossa quarta aula de Legislação Educacional e BNCC, tratando especialmente hoje do Plano Nacional de Educação, um documento importantíssimo que almeja melhorar a qualidade de educação em todo o país e que precisa ser de pleno conhecimento de todos e todas futuras e futuros pedagogos. Vamos então começar sem perder tempo algum. É, Desejo, como eu digo, boa tarde, bom dia e boa noite, porque a aula está sendo gravada. No momento não temos ninguém na sala. E espero que vocês tenham uma excelente aula com grande aproveitamento. Vamos compartilhar as imagens aqui. Um minutinho só, por gentileza. E aí, nós vamos tratar do Plano Nacional de Educação na nossa disciplina Legislação Educacional e BNCC. Estamos hoje em nossa aula 4. Hoje é o dia 25 de 3 de 2025 e esta é uma aula síncrona que ficará gravada para o aproveitamento de vocês, tratando hoje especialmente do Plano Nacional de Educação. Vamos para o próximo slide aqui, às vezes o computador nos dá um baile. Próximo, vamos lá. Bem, queridas e queridos, o Plano Nacional de Educação, ele é um plano decenal, né? Um plano que tem a duração de 10 anos, que encerrou a sua primeira fase agora em 2024 e já está sendo renovado. Na verdade, o Plano Nacional de Educação, que é um pressuposto previsto na Constituição Federal, ele traça todas as diretrizes, né? Buscando uma qualidade geral para a educação, né, e também da criação do Fundo de Manutenção da Educação Básica, a valorização dos profissionais de educação, o Fundeb. São importantes ferramentas na condução de um trabalho nessa área educacional. Então, aqui a gente caracteriza o que é o Plano Nacional de Educação. É um documento editado periodicamente, na verdade, decenalmente, mas enquanto no decorrer desses 10 anos, né, ele fica tendo estudo, tendo ações, né? Mas é um documento que é editado periodicamente através de lei. Então, o Plano Nacional de Educação não é algo, uma bondade de algum político, é uma lei, né? Regularizada, que ela compreende desde os diagnósticos sobre a educação brasileira até a proposição de metas que devem ser exequíveis, metas que podem ser alcançadas, metas com uma base bastante clara. Nós vamos ver até o final da aula que algumas metas bastante ousadas propostas pelo governo federal da época não foram alcançadas, mas, ao meu humilde modo de ver, tiveram até um avanço satisfatório. Claro que tudo precisa ser melhorado, né? Bom, projetos de planos educacionais existem no Brasil, para a gente falar um pouquinho de história, desde a década de 30, desde a época do escolonovismo, né? Mas o primeiro plano nacional mesmo foi oficializado em 1962. Desde então, seguiram apenas planos menores, com focos em setores ou localidades específicas. Então, aí é uma boa questão de concurso. Quando foi criado o primeiro Plano Nacional de Educação? Os planos nacionais de educação existem meio que em esboço desde a década de 30 do século passado, né, praticamente há 95 anos atrás, mas só foi realmente elaborado um plano bastante forte, rigoroso, em 1962. Bom, aqui é só para dar uma recuperada nisso, mas a ideia de ter um plano nacional de educação que pudesse abarcar, compreender e colocar em ação, né, ideias voltadas para melhorar a qualidade da educação brasileira, voltou numa época de muito civismo, né, que foi a época da Constituição Federal de 1988, né, que previu, né, no seu artigo 214, a criação de um plano decenal de educação. A Constituição de 1988, também conhecida como a Constituição Cidadã, que foi a primeira Constituição após a finalização de um governo militar, quando foi concebida, quando foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte. E a CF, a Constituição Federal de 88, no seu artigo 214, já vai estabelecer o Plano Nacional de Educação com a duração decenal. O seu objetivo é articular o Sistema Nacional de Educação, que é um grande desafio,
porque nós somos um país de proporções continentais, nós temos o tamanho de um continente, né? E unificar a educação, propiciar que essa educação chegue nos lugares mais extremos desse país com uma qualidade satisfatória, é realmente algo bastante ambicioso, mas jamais impossível, que nós somos hoje, 25 de março de 2025, nós somos hoje praticamente a 10ª economia do mundo, então nós temos condições financeiras de abarcar isso. Isso só precisa ser bem feito, né? Bom, então a Constituição Federal já previa em 88 a criação do Sistema Nacional de Educação, definindo diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação que assegurasse a manutenção, o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis. O Plano Nacional de Educação tem que prever as verbas, de onde essas verbas viriam, qual é a condição de arrecadação e assim por diante, né? Isso em todas as modalidades de ensino previstas no sistema educacional brasileiro, né? E lembrando que basicamente ele é voltado para a educação básica, educação básica que compreende educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. Mas também o Plano Nacional de Educação é ligado a questões desde o salário dos professores, a melhoria da qualidade das ações pedagógicas nas universidades. Bom, e aí, o que se sonha com isso, o que se almeja com isso? Erradicar no Brasil o analfabetismo, a gente já vai ver lá na frente quais são os níveis atuais. Universalização do atendimento escolar, isto é, escola para todos, em todos os lugares. Melhoria da qualidade do ensino. Puxa vida, né? Formação para o trabalho, que a educação propicie. Vocês podem reparar na Constituição também e na LDB, que diz que um dos fundamentos da educação é preparar para todos os aspectos da vida, mas especialmente para o trabalho. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. Sem essa tríade, a gente não vai para lugar nenhum. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação com a proporção do produto interno bruto. Olha, então a gente vai entender nessa aula o quanto é obrigatório que o governo federal, né, disponha, né, gaste com a educação baseado no PIB, o produto interno bruto, que é a relação de todas as riquezas produzidas no país no decorrer daquele ano, de um ano. Após a previsão constitucional, foi regulamentado, né, como funcionaria o Plano Nacional de Educação. Foi feito através da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 9394 de 1996, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro, o grande articulador da LDB. Segundo a LDB, o Plano Nacional de Educação seria elaborado pela União, né, pelo governo federal, com a colaboração dos demais entes federativos. Professor, que são entes federativos? Todos os estados que compõem a federação. A educação brasileira, né, o Estado brasileiro é formado por o país, o Brasil, se chama, né, República Federativa do Brasil. Então, os estados são federações. Estados, municípios e Distrito Federal. Em 2001, isso, né, sob a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, o FHC, foi aprovado o primeiro Plano Nacional de Educação, como conhecemos hoje, no modelo que nós temos hoje. E aí, está aí 20 metas, né, da Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que deve abarcar tudo isso: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação inclusiva, alfabetização, educação integral, aprendizado adequado e na idade certa, escolaridade média, alfabetização e alfabetismo funcional de jovens e adultos, a EJA integrada à educação profissional, além do aluno fazer a EJA, aprender uma profissão, educação profissional, educação superior, titulação de professores em educação superior, especialização, mestrado, doutorado, pós-graduação, formação de professores, formação continuada e pós-graduação de professores, para que os professores estejam sempre, né, adequados às novas metodologias, valorização dos professores, olha que coisa importante, plano de carreira docente, nem todos os municípios do Brasil, a grande maioria não tem um plano de carreira docente, gestão democrática das unidades escolares, com plena participação da comunidade, também não ocorre, quase em lugar nenhum, e
Da onde sai a grana, a bufunfa, o din-din, o financiamento de educação. São esses os 20 primeiros pressupostos do Plano Nacional de Educação. E aí, vamos revisar as diretrizes. Ó, primeiro, a erradicação do analfabetismo. Isso busca com a universalização do atendimento escolar, isto é, todas as crianças e todos os jovens na escola. Superação das desigualdades educacionais. Nós sabemos que, especialmente nas regiões sul e sudeste, as condições de aprendizagem são melhores, mas também sabemos que existem municípios no norte e nordeste, especialmente no Ceará, que estão dando um baile no processo de alfabetização, né? Melhoria da qualidade de ensino. 5. Formação para o trabalho. A educação é feita também para a formação para o trabalho, para preparar bem as pessoas para o trabalho. Promoção da sustentabilidade socioambiental. É na escola que a gente aprende, né, gente? A necessidade de ter respeito pelo meio ambiente e tudo que envolve a sustentabilidade, inclusive a sustentabilidade emocional. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. É preciso investir em pesquisa. Se nós estamos hoje conversando aqui sem a máscara na cara, é porque médicos e cientistas desenvolveram a vacina. Aí um exemplo da importância, né, da formação científica, mas humanística também, né, de que a gente aprenda bem, ensine bem, tenha condição de aprender as mais variadas ciências e da tecnologia. Sem tecnologia, nosso país será sempre relegado a um ponto negativo na esfera mundial. É preciso desenvolver tecnologias. E nós sabemos que o povo brasileiro sabe e pode desenvolver grandes tecnologias. Tem indústrias nacionais muito fortes, né? A questão, especialmente aqui de onde estou falando, de São José dos Campos, o INPE, Instituto Nacional de Educação, o ITA, Instituto de Tecnologia Aeroespacial, grandes empresas que nasceram aqui nessa região, como a Embraer, dão condição de que pode haver uma grande e próspera área de tecnologia nesse país, capaz de exportar essa tecnologia com sucesso para o mundo. Estabelecimento de meta de onde aplicar o recurso é o 8, valorizar os profissionais de profissão e difundir princípios de equidade e respeito à diversidade é a gestão democrática de educação. Nós já falamos sobre equidade, mas é muito importante lembrar que educação sem igualdade e sem equidade não é educação. Vamos lá. Bom, para que a gente entenda plenamente, então, a gente vai e volta no tema, o que é o Plano Nacional de Educação. Vale ressaltar que o plano foi criado para conter, para eliminar, para buscar eliminar as desigualdades sociais e econômicas que persistem há décadas no Brasil. Então, o plano reconhece que uma ferramenta importantíssima para a eliminação das desigualdades sociais é a educação. Sem educação, não existe eliminação da desigualdade social e o Plano Nacional de Educação reconhece isso. Queridas e queridos, se querem contribuir efetivamente para esse país, para que ele realmente elimine essa desigualdade e possa ter uma prosperidade para todas e todos, deem uma boa aula. Uma boa aula pode ajudar essas crianças e jovens a poderem realmente galgar uma situação de vida melhor. Qual a importância do Plano Nacional de Educação? Olha, se ele for devidamente cumprido, analisado, respeitado, não ficar influenciado por questões políticas, né, por desmazelos, por tentativas de corrupção, né, a gente, baseado na realidade de outros países, mostra que nações que atingiram um nível educacional adequado, né, estão entre as mais desenvolvidas e fortalecidas na democracia. Olha que interessante. Se você acredita na democracia, então, quanto melhor for a qualidade da educação, melhor é a qualidade, né, a abertura democrática. O Plano Nacional de Educação é um documento criado justamente, então, para promover o aumento da escolaridade, até que o ponto que todas as pessoas que tenham condições mínimas de estar em uma sala de aula estejam dentro da idade correta. E a gente vai ver aqui as 20 metas rapidinho, que nós já conversamos, né? Essas são até 2020, até 2024, até o ano passado, e a gente vai retomando as atuais. A meta 1, né? Garantir que todas as crianças de 4 e 5 anos estejam matriculadas na pré-escola
e que metade das crianças de até 3 anos sejam atendidas. Alguns municípios, aqui em São José dos Campos, de onde eu estou falando, as crianças podem adentrar a educação infantil desde os 3 anos, mas a meta é a obrigatoriedade legal, inclusive, segundo a Constituição, o EC e a LDB, é aos 4 anos que a criança deve adentrar oficialmente a educação infantil, e ela pode estar na creche desde 0 anos, desde o momento que nasceu, né? Bom, de toda forma, é uma meta ainda que precisa ser atendida. A meta 2, o ensino fundamental. Assegurar que todas as crianças e jovens concluam o ensino fundamental na idade certa, aos 14 anos, né? Aos 14 anos, toda criança e jovem, pré-adolescente e adolescente, deve concluir o 9º ano aos 14 anos, mais tardar 15 anos. Ensino médio, garantir o atendimento de toda a população de 15 a 17 anos no ensino médio na idade certa e elevar a taxa de matrícula de 2024 para 85%. Será que foi alcançado? A gente já vai ver. É muito importante que a gente tenha a maior parte da população com pelo menos o ensino médio concluído. Uma pessoa com ensino médio concluído tem melhor condição de exercer a sua cidadania, ter conclusões acerca do processo político, exigir seus direitos e cumprir os seus deveres. Meta 4, muito importante. Inclusão não é benefício, não é piedade. Inclusão é direito constitucionalmente garantido. A meta 4 nos diz que é necessário e obrigatório fornecer o acesso à educação e o atendimento especializado a crianças e jovens com algum tipo de deficiência, qualquer tipo de deficiência. O acesso à educação tem que ser ofertado de maneira equânime, né? De maneira correta, adaptada para todas as pessoas que, de alguma forma, apresentem algum tipo de deficiência. Meta 5, alfabetização infantil. Alfabetizar todas as crianças até o 3º ano do ensino fundamental. Essa meta agora, em 2025, foi para alfabetizar todas as crianças até 8 anos de idade, basicamente até a conclusão do 2º ano. É onde a maioria das prefeituras estão lutando para se adequar. Uma meta bastante ousada, mas que o Brasil tem até que encontrado um nível satisfatório, no meu humilde modo de ver, nessa questão. Mas muito precisa ser feito. Meta 6, educação integral. Propiciar educação em tempo integral para pelo menos 25% dos alunos é muito pouco, né? O ideal seria que nós tivéssemos 95%, 90% dos alunos em educação integral, especialmente para que as famílias possam trabalhar com tranquilidade e muito mais que isso, que essas crianças, esses jovens utilizem esse tempo na escola para aprender, para socializar, para lidar com esportes, com educação, com tecnologia, mas muito bem cuidados, muito bem, né, atendidos pelo Estado, pelos municípios. Então, a meta é uma metinha bastante tímida de 25%. Lembrando que o Brasil é um dos lugares no mundo que não se tem uma educação integral plena. Meta 7, qualidade da educação básica, o IDEB, o Índice do Desenvolvimento da Educação, né? É uma briga grande entre as prefeituras para quem tem um IDEB melhor, IDEB menor, mas não tirar o foco da qualidade, melhorar o IDEB de cada município, né? Meta 8, elevar a escolaridade e a diversidade, garantir que a população na faixa de 18 a 29 anos tenha 12 anos de estudo pelo menos. Os estudos dizem que pessoas com mais 10 anos de estudo têm possibilidade de ganhar até 25% a mais de salário em sua vida, inclusive as pessoas nas zonas rurais e na diversidade étnica do nosso país. Meta 9, alfabetizar todos os jovens e adultos que, de alguma forma, não tiveram acesso à escola, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Trocando em miúdos, que reduzir, acabar com o analfabetismo, quer dizer, que as pessoas entendam pelo menos o nome de um ônibus, de uma palavra, ler um texto de maneira mesmo com dificuldade, mas que reduzir em 50% o analfabetismo funcional, que é aquele que a pessoa não sabe utilizar a leitura, a escrita na sua função social básica. E a 10, a EJA integrada, né? Há uma meta de estabelecer também uma meta bem tímida,
de oferecer 25% de matrículas para jovens e adultos no ensino fundamental e médio integrados à educação profissional, isto é, enquanto eu faço atividade de educação de jovens e adultos, eu também posso aprender uma profissão que eu goste, que eu possa exercer, e assim eu tenho uma certificação e, com isso, ter uma maior possibilidade de adentrar ao mercado de trabalho. A meta 11 é educação profissional, prevê-se também 50% no número de vagas em escolas públicas. A meta 12, olha essa é interessante, aumentar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% entre jovens de 18 e 24 anos. Garantir essa oferta de pelo menos 40% em escolas públicas. Meta 13, é o que a gente está lutando aqui agora, qualidade na educação superior, ampliar a quantidade de mestres e doutores, né, na educação superior para 75%, né, e garantir que tenha pelo menos 35% de doutores em atividades. Lembrando que são os mestres e doutores que produzem a pesquisa acadêmica, e a pesquisa acadêmica promove a melhoria da educação. Meta 14, aumentar em 14, perdão, aumentar muito a pós-graduação lá para o estrito senso, né? E o sonho é que a gente atinja 60 mil mestres e 25 mil doutores. Será que atingiu? A gente vai ver lá na frente isso. Meta 15, garantir uma parceria para a criação de uma política nacional de educação para os profissionais de educação, para melhorar a qualidade da educação. Meta 16, garantir a formação continuada de professores. A grande maioria dos professores em nosso país fez uma universidade e nunca mais, né, retomou estudos e fica aquela aula tradicional, de prática arraigada. É muito importante a formação continuada. Valorizar os profissionais do magistério, existir o piso nacional de educação, a equiparação salarial com os demais profissionais. Por que um professor tem um salário que não é equiparado a um engenheiro, por exemplo, né? A um advogado, por exemplo, a um dentista, por exemplo? A grande meta é equiparar, né? É ocorrer uma equiparação salarial, né, de acordo com as pessoas que têm uma escolaridade equivalente, mas de área diferente, certo? E a meta 18, garantir que se tenha um plano de carreira, que o professor possa ter aumento do seu salário gradativo na medida que ele se dedica a uma rede de ensino, que ele faz um curso, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, né? E isso não é também um benefício, isso é um inciso do artigo 206 da Constituição Federal. E aí eu coloquei um bannerzinho para vocês aí. O professor é peça central no processo educativo. Valorize-o. Se nós queremos ter uma cidade melhor, um país melhor, precisamos valorizar o nosso professor. A meta 19 é a gestão democrática. Essa não está totalmente cumprida, ela só tinha 2 anos para ser cumprida, né? Na verdade, era que se estabelecêssemos critérios técnicos, né? E consultar a comunidade escolar para ver quem ela quer na gestão da sua escola. Olha que interessante, né? No apoio técnico. Ou que Malemar tivesse muito mais conselhos escolares, né? Utilizando a fala da comunidade para a ação educativa. Bom, e a meta 20, que é a busca de que a gente atinja 10% do PIB do país, que é muito alto, e que esse dinheiro seja aplicado na educação. O dinheiro é muito alto, os valores são muito altos, mas eles precisam ser bem aplicados e precisam chegar. Eu vou até pegar aqui para. Aonde é que esse dinheiro precisa chegar? Esse dinheiro precisa chegar na ponta do lápis da criança, na sala de aula, no salário do professor, numa escola limpa, organizada, com condição técnica, com condição tecnológica. Não basta ter uma meta muito grande econômica, é preciso que esse dinheiro chegue à escola e chegue de maneira democrática e de maneira muito clara, com plena ciência da comunidade, né, com as planilhas muito bem elaboradas. Vamos lá. A meta do PNE é investir anualmente pelo menos 10% do PIB em educação pública. Isso representa, pasmem, queridas e queridos, 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais é muito dinheiro. Só precisa ser devidamente aplicado, de maneira democrática e com proposições execuíveis, isto é, que possam ser realizadas. Bom, aqui nós já falamos, já conversamos sobre isso. E aí,
a gente pergunta, o Plano Nacional de Educação é do governo federal? Sim, né? Ele é do governo federal e é obrigatório que seja cumprido por todos os entes federados, por todos os estados e municípios. Quem é responsável? Todos nós somos responsáveis por exigir, por responsabilizar e corresponsabilizar os entes federados para que o Plano Nacional de Educação seja devidamente respeitado. Mas também podem existir planos subnacionais de educação, como planos estaduais de educação e planos municipais de educação. Olha que interessante aí, eu fiz um catado de uma reportagem de junho do ano passado, que diz: Plano de Educação completou 10 anos sem atingir nenhuma das metas completamente. Mas olha, gente, a bem da verdade, eu sou bastante crítico disso, mas é, chegamos perto de muita coisa e o país está avançando. Mas existe uma tendência muito grande das mídias, de todo mundo dizer que a educação no Brasil não dá certo. Acredite aqui nesse velho professor, a educação, especialmente a educação pública, ela acerta muito mais do que erra, porque tem gente comprometida, gente lutando para que isso melhore. Há gerações e gerações, há décadas e décadas. Mas a gente vai ver agora que não é tão ruim assim também. A meta um era que 50% das crianças até 3 anos estivessem na creche, né? Olha, o número de crianças na creche passou de 29,6 para 37,3, né? Não é o ideal, mas teve um avanço, né? Resultado não alcançado. Tem dinheiro para fazer, tem condição para fazer. Cobrem, exijam e muito mais importante, vocês agora, né, formadas e formados em pedagogia, sejam agentes positivos dessa ação para que essas metas possam ser devidamente cumpridas. Meta 2, né? 100% das crianças de 4 a 5 anos na pré-escola. Olha, o número era de 89,1, foi para 93%. Olha, não é um dado ruim. Lembrando que o nosso país tem comunidades quilombolas, comunidades indígenas, muitas crianças com deficiência, muitas crianças com dificuldade enorme de transporte nas situações ribeirinhas e assim por diante. Mas nós já temos 93% das crianças de 4 a 5 anos na pré-escola. Dá para sonhar com um país melhor, dá para sonhar com um país mais democrático, um país mais igualitário. Podemos chegar a 100%? Eu creio que seria impossível, mas 98%, 97%, vamos lutar. Meta 2, educação fundamental de 9 anos para 95% dos alunos de 6 a 14 anos. Olha, o número saiu de 97 para 96. Olha que interessante, né? O resultado, eles dizem que o resultado não foi alcançado. Eu não entendi bem essa parte da reportagem. Mas se hoje nós temos, então, uma queda, né, de 96, é algo para se pensar. Mas 96,3% de nossos jovens e crianças e adolescentes no ensino fundamental não é algo ruim. Bom, 95% dos jovens a partir de 16 anos com ensino fundamental completo teve uma pequena evolução, mas olha que interessante. Caiu de 81%, né? A etapa estava 81% e estava mais ou menos em 82%. Não foi alcançado, mas é uma meta satisfatória. E o que mudou nas metas? Vamos lá. Bom, o que agora se pede para o plano decenal de 2025, 2035? Lembrando a vocês, senhoras e senhores, senhoritas e senhoritos, que vocês, formadas e formados, terão parte importante para que essas metas sejam cumpridas e também na investigação e na responsabilização dos nossos políticos, dos nossos entes federados, dos nossos agentes públicos para que isso aconteça. O que mudou com as metas? Primeiro, educação infantil, ampliação da meta para atendimento de 60% das crianças até 3 anos. Alfabetização, todas as crianças alfabetizadas até o segundo ano do ensino fundamental. Educação integral, meta de atender 40% dos estudantes com jornada ampliada. E na tecnologia, melhorar basicamente a internet, né? E que a internet chegue com qualidade, né, com rapidez em 100% das escolas públicas. E só um pouco desse exemplo. Então, para finalizar aqui a nossa aula, né, lembrando a vocês que o Plano Nacional de Educação, ele não se sustenta sozinho, é necessária uma grande participação popular comunitária, especialmente da comunidade acadêmica, lembrando a vocês que agora vocês fazem parte da comunidade acadêmica, né? Nós seremos corresponsabilizados de que isso aconteça, e é algo muito importante.
Então, vocês agora que vão se formar dentro do novo decênio do Plano Nacional de Educação, fazem parte dessa responsabilidade e também assumem a responsabilidade de se tornar excelentes profissionais de educação que possam, de alguma forma, colaborar para a diminuição das desigualdades sociais e para que todo mundo aprenda, que todo mundo tenha uma boa escola, uma excelente aula, uma professora e um professor bastante motivado. Sou o professor Alexandre Maza, estou à disposição de vocês para dirimir quaisquer dúvidas que surgem durante o processo. Desejo a vocês uma ótima semana, saúde e paz.